sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 1. Quem estava aqui a semana passada e se lembra da palavra da semana passada? Quem? Gente, só a pastora Cris que lembra da palavra da semana passada? É mesmo? Para refrescar sua memória, semana passada nós falamos em cima de Mateus, capítulo 6, versos 22 e 23. Você se lembra agora? A diferença entre o olhar do homem e o olhar de Deus. A forma como você vê o mundo, as pessoas, a forma como Deus vê. Você está lembrado? Que eu preguei sobre o que Deus quer, quando Ele fala ali que os olhos são a lâmpada do corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos, porém, forem maus, todo o teu corpo será trevas. Então, o que eu falei domingo passado foi que o que Deus quer é que nós tenhamos olhos livres, libertos, olhos curados, olhos sarados, uma visão não distorcida, porque muitas vezes nós olhamos para o irmão, olhamos para a situação de uma forma completamente distorcida, da forma que olhamos, julgamos. E assim como julgamos, condenamos. Quem lembra? Está lembrado? Amém. Então hoje eu quero dar continuidade dentro deste mesmo tópico dos olhos, perguntando para você agora qual a forma que você se vê. Será que você se vê como Deus te vê? Será que eu me vejo como Deus me vê? Será? Efésios capítulo 1, verso 17, 18. Paulo faz uma oração. E uma das partes do conteúdo dessa oração de Paulo, ele fala assim, ó: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Você acha que Paulo, ele deixa bem claro aqui que ele estava falando dos olhos do coração. Não desses olhos aqui, ó, com as pálpebras, com as pupilas, com as... O que mais que tem olho? Os cílios. As meninas já falaram logo sobre os cílios, que são tão importantes para elas, né? Tem algumas delas que vêm para a igreja que os cílios parecem mais um toldo. Se chover, nem molha o nariz. Se chover, não molha o nariz, gente. Fica maquiagem para proteger maquiagem, aqueles cílios. Não é possível. Então, quando eu falei agora, que olhos, lá loja, logo veio cílios, né? Aleluia. Quem é novo aqui, que não conhece, nós somos família e nós amamos a palavra de Deus, pregamos a palavra de Deus com muita seriedade, mas nós somos alegres. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos livres, porque Cristo já nos libertou. Amém, queridos? Da maldição da lei, da maldição do pecado, da maldição da religiosidade, Ele já nos tornou livres. E porque nós somos livres, nós podemos interagir como família. Amém? Não é o fato de você ficar sisudo assim, ó, que você é mais crente do que quem sorri.
Eu não imagino Jesus de cara feia, amarrada, fechada. Você imagina? Se ele fosse assim, ele não arrastava multidões atrás dele, não. Como diz um pastor aí, que Jesus era muito engraçado. Né? Ele fala assim, Jesus era engraçado. Jesus chega, faz cada pergunta tão engraçada. Ele chega para o cego e fala assim, o que queres que eu te faça? Né? Então, quem estava em volta, deve ter pensado assim, ué, será que ele não está vendo que ele é cego? Mas Jesus queria interagir com aquele cego. Amém, queridos? Ele queria ouvir a voz daquele cego. E muitas vezes nós ficamos tão sisudos, sérios, calados, dentro da igreja, né? Pense nisso. Aleluia. Paulo estava falando dos olhos do coração. Mas coração tem olhos? Não, coração tem artérias, né? Coração não tem olhos. Ele estava falando de olhos espirituais. Que depois que nós nos entregamos a Jesus, depois que o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, os nossos olhos carnais são muito importantes. Apenas para nós enxergarmos aquilo que nós vamos tocar, o que nós vamos fazer, como vamos andar. Mas a partir daquele momento, a partir do momento que o Espírito de Deus passa a habitar em nós, a nossa visão principal é a visão espiritual. Amém, queridos? Se nós não tivermos esse entendimento, e se nós não nos olharmos com os olhos espirituais, nós deixamos o inimigo fazer uma ciranda na nossa vida. Nós aceitamos as sugestões do maligno, porque não pense que ele vai fazer ciranda na vida de quem está na mão dele, não. Lá ele já está fazendo. A preocupação dele é com você. É em derrotar você. É em fazer você se ver um derrotado, em você se ver um imprestável, alguém que não vale nada. Ah, não vale nem a pena ser crente, estou passando por tanta luta. É fazer você voltar os seus olhos, olhar para você e ressaltar as coisas negativas na sua vida. Agora, quando nós olhamos com os olhos espirituais, nós olhamos para dentro de nós, olhamos para nós, e nós vamos, pelo Espírito de Deus, detectar aquilo que é negativo para libertação e cura. Amém? Então, Provérbios, no capítulo 23, no verso 7, diz assim, como o homem imagina em sua alma, assim ele é. E aí, como é que você se imagina? Como é que você se vê? Veja que esse versículo se relaciona bem aqui com o que Paulo falou. Os olhos do seu coração. Como o homem imagina em sua alma, assim ele é. E às vezes, eu quero passar bem rapidamente aqui, que eu não quero atrasar. Eu quero citar algumas formas que algumas pessoas se veem, para que haja cura. Amém? Para que haja libertação, para que haja crescimento nas nossas vidas. Algumas pessoas se veem superiores a outras. Algumas pessoas se veem mais importantes que outras. E como você está dentro da igreja, você vai dizer assim, pastora, nunca, imagina, eu nunca me acharia superior a ninguém. Será? As nossas ações determinam como nós nos vemos. As nossas ações, elas mostram para os outros como nós nos vemos. Elas expõem, ainda que eu não entenda
que eu me veja daquela forma, mas as nossas ações nos expõem. E os outros vêm. Eu vi um filmezinho um dia, eu acho que eu já até falei aqui sobre ele, não sei, que eles pegam uma pessoa, entrevistam aquela pessoa, perguntando como é que ela é, como é que ela se vê. E aí ela se define como ela se vê. E aí, sem essa pessoa saber, eles pegam o melhor amigo, ou o marido, ou a esposa, ou um filho, e pergunta para essa pessoa como é que ela vê aquela outra. E filma. Gente, é chocante. A pessoa que se definiu ali, como ela se vê, quando ela assiste o filme daquela pessoa que ela tanto ama, que ela convive, que ela compartilha tudo, falando como aquela pessoa a vê, ela toma um choque. Ela fala, eu não sou isso. Eu não sou desse jeito. E a pessoa vai falar de boa. Não é porque está com raiva, não, nada. Mas como que ela se vê? Às vezes ela se vê muito extrovertida. Mas a outra já vê ela, o outro lado dela. Entendeu? Ela se vê muito boazinha, muito carinhosa. Mas a outra que sente falta de carinho, vai lá e expõe o lado dela. Então a gente se imagina, nós temos uma imagem nossa, não é verdade? E algumas pessoas, elas se veem superiores a outras. Como? Elas às vezes se acham mais capazes do que A ou B. Mais inteligentes do que A ou B. Sabe? Mais cultas. Uma visão mais ampla do que A ou B. Essas pessoas, elas deixam uma brecha muito grande em sua vida. Para a ação de um espírito, que quando você convive com essa pessoa, e você vê a ação desse espírito nessa pessoa, você entende e identifica rapidinho qual que é o real problema. Um espírito de crítica. Tome muito cuidado. Porque se você é aquela pessoa que critica tudo que você vê, tudo que você ouve, você tem uma crítica. O espírito, você está se vendo, esse espírito de crítica que habita em você, ele expõe como realmente você se vê. Você se vê melhor. Se eu começo a criticar a Josiane, agora a Josi não está mais no louvor, eu posso falar, né, Josi? Josi está aqui cantando. E eu começo a criticar a Josi. Eu me acho melhor que ela, porque senão não teria o direito de criticá-la. Querido, existe 2 tipos de crítica. A crítica que constrói e a crítica que destrói. A crítica que constrói, você chega para a própria pessoa e você diz para ela, olha, isso que você está fazendo, se você fizer assim é melhor. Não está correto, eu tenho algo para te ensinar. Agora, quando você vira as costas e critica, cuidado. Muito cuidado. Eu sei que aqui dentro desta igreja, ninguém se vê assim. Amém, amados? Ninguém se vê melhor que ninguém aqui. Muito pelo contrário. O que Jesus fala? Aquele que quer ser maior, sirva a todos. Se abaixe. Que nessa igreja é uma bênção e ninguém se vê assim. Amém? Se você não se vê assim, você se submete a qualquer trabalho na casa de Deus. Se você estava ouvindo a pastora Cris falar aqui do Luan, eu tenho certeza que o Luan ele não se acha o melhor cantor. Sabe por quê?
Porque para ele, com a mesma alegria que ele canta aqui, ele lava o banheiro ali. Isso é louvável. Que isso não entre no coração dele nunca. Ele seja sempre essa pessoa. Amém? Mas quando eu digo assim, dá aulinha para criança? Eu? Não, nunca. Meu ministério é... Só vai analisando. Pergunte para você mesmo, você faria qualquer tipo de serviço? Faria qualquer coisa na obra de Deus? Passaria por qualquer situação de provação no meio da obra de Deus, sem tirar a mão do arado, sem olhar para trás? Qualquer situação que para você no momento seja humilhante. Eu sempre digo aqui que quem é humilde não se sente humilhado. Né? Eu ouvi essa frase e achei assim tremenda. Então toda vez que eu quero fazer assim, eu já recolho meu bico. Não estou humilhada, Senhor, em nome de Jesus, trata comigo mesmo, passe por cima, passe por cima, passe por cima. Entendeu? A palavra de Deus diz em Romanos 13, 12, 3, vamos ver? Vamos ler bem rapidinho. Se eu atrasar 5 minutos, vocês vão ter paciência comigo? A culpa é do Ministério de Dança. A culpa é da pastora Cris. Olha o que Paulo nos fala aqui em Romanos 12. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo o quê? O que você não deve pensar? Além do que convém. Aleluia. Posso ouvir um aleluia? Glória a Deus. Glória a Deus. Que eu não venha pensar nunca que eu sou a melhor pastora do mundo. Que eu não venha pensar nunca que eu sou a melhor... O quê? Não sou nada. A cozinheira do mundo. Pastora Cris, que às vezes eu penso que eu dou pitaco demais naquilo que ela está fazendo. Sabe por quê, queridos? Porque a hora que esse sentimento maligno vem dentro de nós, nós caímos da graça de Deus. Nós não podemos nos olhar como sendo superiores a ninguém, ou melhor do que ninguém. Porque aquele que é bom, o único que é bom, ele se esvaziou de si mesmo. Ele desceu da sua glória. E ele deu a vida por mim e por você. Vamos para Filipenses 2, 3. Eu anotei tanta referência aqui para a gente ler bastante Bíblia. Mas, a pastora Cris atrasou tudo. Queridos, segura aí, eu quero ainda falar de um tipo de visão que nós encontramos muito dentro da igreja. Nós encontramos aquela visão, aqueles que têm uma visão espiritual de si mesmo. Eu sou mais santo. Sim. Tem aqueles que se acham tão mais espirituais, mas tão mais espirituais e tão santos. Eu estou falando isso para vocês, porque eu conheço pessoas que são tão santas, que não existe igreja que sirva para elas. Hoje está tão na moda, não participo, primeiro começa uma moda assim, conheço pessoas assim. Não vou mais na igreja brasileira, porque a igreja brasileira é um antro de fofoca e o povo não ora, o povo não busca Deus. Eu vou para a igreja americana. Passa um pouquinho, a igreja americana não serve mais.
Hoje tem pessoas, dentro de casa, eu faço meu próprio culto a Deus. Sim, os desigrejados. Achei uma palavra nova, desigrejado. Sabe por quê, amados? Porque elas se sentem tão santas, tão espirituais, tão especiais, que ela não consegue mais conviver com os irmãos. Eu costumo dizer que essas pessoas, elas se sentem acima de Deus. Criando uma igreja paralela, a sua igreja dentro de casa. A minha igreja, eu, minha esposa, meus filhos, a gente lê a Bíblia, a gente põe um louvor, a gente canta, a gente adora a Deus. Não precisa ir para a igreja. Precisa sim, porque a palavra de Deus diz em Hebreus 12, é necessário que congregueis. Porque é na congregação dos santos, é na unidade que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. É pecado. Talvez um desses esteja até me assistindo. Porque é assim. Não vou, mas eu quero ver o que está se passando lá dentro. Então, queridos, nós temos que tomar muito cuidado de nos olharmos como santarrões. Quando nos olhamos demais como santarrões, Deus não tem mais nada para fazer na nossa vida. Acabou a obra de Deus ali. Quando eu olho para mim e me sinto mais santa, mais espiritual do que qualquer outra pessoa na face da terra, acabou a obra de Deus na minha vida. Agora eu só não entendo como quem pensa assim, o que está fazendo na terra. Porque já era para Jeová ter levado. Já era para ter passado uma redemoinho, né? E levado como levou Elias. Então, existem várias formas de nós nos vermos. E algumas formas, elas são malignas. Algumas formas são carnais. E nós precisamos deixar o Senhor converter os nossos olhos. Amém, queridos? Vamos ler aqui. O que eu tinha aberto mesmo? Filipenses, capítulo 2, verso 3. Cadê? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Viu? Como é que eu tenho que me ver? Considerando os outros sempre superior a mim. Quando eu começar, sabe por quê? Porque quando nós nos consideramos superior, eu vou falar uma coisa para você. É assim. Eu faço tudo. Não está nada errado, faço. Mas eu fico o tempo todo assim, eu faço, mas está vendo? O Leonardo não faz. Tá bom, eu vou fazer. Não faz, eu vou fazer. Sabe o que você faz? Você faz o que o Leonardo não faz. Glorificando a Deus, sabe por quê? Porque o galardão vai ser seu. A recompensa para a sua obra. A recompensa para aquilo que você faz. Os olhos de Deus estão contemplando você. Então olhe para você como um bom dispenseiro, um servo. Então essa é uma forma. Não vou poder falar as outras. Uma forma que nós nos vemos, que nós realmente temos que deixar o Senhor converter. Abra rapidinho no Salmo 139. No Salmo 139, no verso 16, diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Ou seja, os olhos de Deus me viram você. Formou você. Escreveu todos os seus dias
num livro, tudo determinado, tudo certinho, tudo ordenado. Agora, queridos, nós muitas vezes olhamos para nós, esquecendo de que Deus nos vê. E Ele nos viu quando a nossa substância ainda era informe, quando ultrassonografia nenhuma pode detectar. Ele já estava te vendo, Ele já estava te contemplando, Ele já estava traçando um plano. Como nós devemos olhar para nós? Vá no final, do capítulo 20, do 39, no verso 24. Nós devemos olhar para nós de uma forma assim, principalmente no convívio da igreja, no convívio da família. Porque quando nós olharmos para nós, para dentro de nós, dessa forma, eu quero falar algo para você, não vai ter crítica com o cônjuge, não vai ter briga, não vai ter briga dentro da igreja, não vai ter competição, não vai ter irmão invejando, não vai ter nada. Vai ser bem assim, ó. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia. Por onde? Pelo caminho eterno. Eu quero chegar na eternidade. Senhor, os olhos que me viram a substância ainda informe, continuam me olhando, continuam me contemplando. Então sonda meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Me guia pelo caminho da eternidade, a eternidade contigo, a eternidade sentado juntamente com Cristo, a eternidade, Senhor, que eu me converti por causa dela. Eu não me converti por causa desse plano terrestre aqui. Eu me converti porque eu quero ir morar com Deus. Eu quero ir morar com Jesus. Eu entreguei minha vida para Ele, para deixar Ele fazer uma obra nela, para eu poder subir para o céu. Amém, queridos? Então, amados, também há outro tipo. Aquele tipo que se olha tão frágil, tão debilitado, tão fraco. Já viu aquela galinha da Angola que fala assim, tô fraco, 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 tô fraco. Minha avó tinha um terreiro assim com galinha, umas galinhas pintadinhas, e a galinha cantava assim, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Quem já viu? Nossa, gente. Cadê a meninada que nasceu aqui? Ninguém viu galinha da Angola? Amados, nós não podemos deixar o diabo nos fazer olhar dessa forma, como fraquinhos, como fracotes. Tem gente, olha, tinha uma mulher, tinha uma crente, uma senhora na igreja, que ela se... Quem que nunca ouviu? Levanta a mão. Olha, gente, essa mulher era tão fraca. O pastor falava assim, campanha de jejum, a semana que vem, jejum. Pastor, não posso jejuar, pastor, eu sou tão fraca. Se eu jejuar, me dá uma gastura no estômago, de tão fraquinha que eu sou, pastor. Vigília. Pastor, não posso na vigília, sou tão fraquinha, tenho que dormir cedo. Ô, pastor, não dou conta, pastor. Sou fraquinha demais. Vamos fazer um mutirão, vamos limpar as paredes daqui. Pastor, não posso. Eu sou fraca, pastor, não dou conta de trabalhar. Um dia o pastor está pregando e manifesta um demônio. E o pastor fala, sai em nome de Jesus. Ele fala, eu saio, mas eu vou entrar no crente mais fraco dessa igreja. Ela pulou, tô forte, tô forte, tô forte. Boba, né? Mas é assim. Cuidado, porque essa fraqueza
essa pode ficar pior. Então, queridos, tem crente que se vê tão fraco, tão frágil, se ofende com tudo, se quebra com tudo. Não pode falar nada para ele. Ai, pastora, eu não podia ter falado isso para mim. Para mim. Eu falo sempre que crente de cristal não sobe, porque não vai aguentar a pressão. Pum, explode no ar. Não some. Então, queridos, tem crente que se abala à toa, fica fraquinho, tem medo de tudo, se vê incapaz, frágil, desajeitado, sabe? Senta ali no banco da igreja e fica por anos, e você fala assim, irmão, vamos fazer isso. Ah, não, comigo não dá certo, não sei fazer, não tem dom para isso não. Né? E isso, irmão, não tem talento para isso não, boba. Vai aprendendo, Juliana, é assim. Quando eu cheguei aqui, que a primeira pessoa me chamou de boba, na minha terra, na nossa terra lá, boba é um xingo, né? É xingar. Na sua também, pastor? Não, aqui nos Estados Unidos, boba é... Faz isso não, boba, quer mais boba? Não é boba. É. E aí, queridos, o que acontece? Também é uma visão distorcida de si mesmo. Assim, como eu me ver superior, é uma visão distorcida, e uma visão carnal e maligna, eu me ver inferior também, eu me ver mais fraco, eu me ver mais frágil, eu me ver mais coitada, também é carnal e maligno. É carnal e maligno, vai contra a palavra de Deus, vai contra os ensinamentos que Jesus deixou, contra o que a Bíblia diz desde a fundação do mundo. A cura para os nossos olhos está na palavra de Deus. A libertação para os nossos olhos está na palavra de Deus. Lâmpada para os meus olhos é o quê? A tua palavra. E luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus olhos é a tua palavra. E luz para o meu caminho. É tempo e hora de nós deixarmos os nossos olhos, os olhos do nosso interior, serem iluminados. E nós nos enxergarmos como Deus nos enxerga. Ele me viu, Ele viu você, Ele viu a nossa substância ainda informe, e quando Ele viu, Ele traçou um projeto, Ele traçou um plano. E se eu me enxergar a quem, eu nunca, o plano de Deus, o projeto de Deus, nunca vai ser cumprido na minha vida. E se eu me enxergar além, fiz o contrário, né? Além e a... Como que é? E a quem? Eu fiz a quem? E se eu me enxergar... Vamos de novo? Se eu me enxergar além, nunca eu vou deixar ser cumpridos os projetos de Deus na minha vida. E se eu me enxergar a quem, também não vou deixar. Então o Senhor quer converter a nossa visão nessa noite. Para nós nos enxergarmos como Ele nos enxerga. Para nós nos vermos como Ele nos vê. Porque quando nós nos vemos como o diabo quer que nos vemos, é dor, é sofrimento, é angústia, é fracasso, é tristeza. Começa a brotar coisa no nosso interior que a gente não sabe nem de onde vem. Então que sejam convertidos os nossos olhos. Isaías 44:1 define bem como Deus nos vê. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Diga, o Senhor me escolheu.
Ele escolheu amar você. Ele escolheu atrair você. Não foi você, não fui eu que escolhemos a Ele. Ele nos escolheu. Ele olhou para você, no meio de muita gente, no meio da terra toda, e disse: eu quero meu servo, eu quero o Léo. Eu amei o Léo. Eu quero trazer o Léo para mim. Tem tanto Léo aqui dentro que eles ficam olhando um para o outro, pensando quem é. Todos. Ele escolheu. Ele escolheu amar você. E ele diz assim: assim diz o Senhor. Quem é que diz? A pastora Cleusa. Assim diz o Senhor, o soberano, o todo-poderoso, o grande eu sou, o Deus que está acima de todas as coisas, o Deus que vê todas as coisas, que pode todas as coisas, que domina sobre todas as coisas. Assim diz o Senhor. Agora, pois, ouve. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Que os nossos olhos vejam e entendam que nós somos escolhidos por Deus, o Deus de toda glória, o Deus de todo poder, o Deus de toda força, o Deus de toda restauração, o Deus de todo ânimo, o Deus de toda vitória, o Deus de tudo. Ele é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Oh, aleluia. E Ele está aqui. Posso sentir Deus nesse lugar. Você pode sentir o Senhor neste lugar. Aleluia, Jesus. Eu separei alguns exemplos para você, que eu vou ver se eu consigo dar pelo menos uns 2 ou 3. Gideão. Você vai achar lá em Juízes 6, não precisa ler, eu vou só citar. O povo de Israel estava passando por uma situação terrível, queridos. E Gideão, ele estava, naquela época, malhando trigo, escondendo trigo. Ele estava num lagar, num lugar impróprio. Porque o lagar, ele é tipo um tanque, onde é pisado a uva. É um tanque. O trigo, ele precisa ser batido, malhado, num lugar plano. Mas ele tinha tanto medo do inimigo, e estava tão escondido ali, que ele estava lá no lagar. Deus olha para Gideão, e o anjo do Senhor chega ali e fala assim: o Senhor seja contigo, homem valente. Ele olha e se espanta. Estava ali, com as pernas tremendo, se vendo o pior dos coitados. E aí Deus fala para ele, o anjo fala para ele: você vai destruir os medianitas todos. Ele fala: eu sou o menor da casa do meu pai. A minha família é a menor. E eu ainda sou o menor da casa do meu pai. Ou seja, eu não sou um coitado. Eu não valho nada. Eu sou um coitadinho. Deus olha para ele e fala assim: vai nessa tua força, homem valente. Você está vendo como Deus não vê você como você se vê? Deus não me vê como eu me vejo? Vai nessa tua força, homem valente. Ele estava ali se vendo, um medroso, destruído já pelo inimigo. Garanto que ele estava ali, sabe, malhando o trigo dentro daquele tanque. A hora que ele escutou a voz do anjo, ele deve ter pensado: ai meu Deus, né? Deve ter achado que era um dos inimigos. Tem muito crente assim, tem muito crente que, se Deus aparecer para ele hoje, se Deus enviar um anjo hoje, ele tem tanto medo de capeta que ele vai pular e cair duro, achando que é um. De tão medroso que é. Gideão estava desse jeito. Deixa eu te dar outro exemplo rapidamente. Jeremias. Você vai achar lá no capítulo 1 do livro de Jeremias, quando Deus chama Jeremias. Vamos ler bem rapidinho? É tremendo isso aqui, eu acho lindo. Era apenas um menino. Para você, jovem,
que muitas vezes não tem coragem de abrir a boca, não tem coragem de fazer aquilo que Deus está determinando que você faça. Houve uma palavra atrás da outra. Olha o que Deus disse aqui para Jeremias. Jeremias, no capítulo 1. Não vou ler tudo, você vê aqui. Ele chega aqui e diz assim, a mim me veio, no verso 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu o quê? Te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Diga, ele me constituiu. Diga mesmo que ele está com medo. Profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás. Tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Diz o Senhor, aleluia. Quero dizer algo para você, que o Deus que te chamou, Ele é contigo, Ele é fiel para te dar o respaldo, Ele é todo poderoso, Ele habita em você, Ele é o poder dos poderes. Não diga não sei falar, não diga não sei ler, não diga não sei orar, porque Ele te chamou. Amém? Não diga não sei falar. Não diga não sei orar. Ele te chamou. Você quer uma relação entre mim e quem está traduzindo, ok? Sorry Vicky, sorry Robert. Sorry Luan. Moisés. Chamado de Moisés. Quero falar com você agora, que tem um chamado para levar a palavra de Deus, para levar a mensagem de Deus. É fácil? Não é fácil. Como é que você se vê? Sabe o que aconteceu com Moisés? Moisés, queridos, lá no verso 3, ele estava lá tranquilo, cuidando das ovelhas de Jetro, o sogro dele. Tranquilinho. Fazendo aquilo que era suposto ele fazer. E de repente, ele vê um mato pegando fogo. Era uma sarça. E ele fica maravilhado com aquilo, porque o fogo ardia, mas o mato não se queimava, não consumia. E ele chega para lá. E quando ele chega lá, vamos lá em Êxodo, capítulo 3. Mas eu vou pegar só a parte aqui. Deixa eu só pegar a parte aqui. Eu estou procurando aqui, queridos, porque como eu estou com um horário bem avançado, então eu só quero ir já direto no ponto. Aqui, capítulo 4, verso 10. E Deus dá uma missão tremenda. E uma promessa tremenda, e fala tremendamente com Moisés, que vai enviar ele para o Egito, que ele vai ser resgatador daquele povo, que tem uma palavra de Deus, através de Moisés para esse povo. E Moisés vira para Deus e fala assim, Senhor. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, nunca fui eloquente, nem outrora, e nem depois que falaste a teu servo. Pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo? Ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que haveis de falar.
Você que tem um chamado de Deus, você que nunca foi eloquente, glória a Deus, aleluia. É você que Deus está chamando, é você que Deus está procurando, porque Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. As que não são, para confundir as que são. Se Deus quisesse um eloquente, se Deus quisesse um orador eloquente, Ele ia buscar dentro de uma faculdade, Ele não tinha escolhido você. Ele diz, vai, pois, e fala, porque o Senhor é contigo, eu serei com a tua boca. Salmo 81, 10, abre bem a tua boca, e eu te encherei. Abre bem a tua boca. Como é que você se vê? Você não é incapaz de levar o Evangelho? Você não é incapaz de levar a palavra de Deus? Porque Ele é contigo, Ele é com a tua boca, Ele te dá o respaldo. Aleluia. Último. Estou acabando. Pedi 5 minutos de atraso, ainda estou dentro do prazo, hein? Aleluia. Números 13. Mostra-nos uma história seguinte. E Números 13 relata bem como nós nos vemos muitas vezes. Deus meu, vocês não fazem ideia do fogo aqui. O fogo arde continuamente nesse altar. Aleluia. Deus manda, escolhe 12 homens e manda espiar a terra de Israel. E Deus já havia falado que enviar esse povo numa terra boa, que mana leite, mel, terra de vides, de videiras, de romeiras. Ou seja, Deus fala, você vai para aquela terra e tudo de bom você vai encontrar lá. Porque eu vou ser com você naquela terra. E Deus dá essa promessa para o povo. Quantos aqui tem uma promessa de Deus? Quantos? Você quer ver como a gente se vê exatamente como aquele povo? Nós achamos que não, passamos por cima do texto, olhamos e achamos que não tem nada a ver conosco. Diga para o seu irmão, tem sim. Tem tudo a ver comigo e tem tudo a ver com você. E aí, queridos, lá vem os espias de volta com o relatório. E os espias, eles chegam e falam assim, nós vimos gigantes lá. A terra é tudo aquilo que o Senhor falou. Quem que veio aqui para essa terra com a promessa de Deus? Você acha que essa é uma terra boa, que mana leite e mel? Você acha que essa é uma terra de provisão? Você acha que essa é uma terra onde Deus quer te usar para pregar o Evangelho para essa nação? Você acha, querido, que nessa terra Deus vai te prosperar? O que Ele falou que vai fazer? Não foi exatamente isso? Que Ele vai te prosperar nesta terra? Que você vai ser usado por Deus nessa terra? Não foi isso que Deus disse? Foi ou não foi? Eu conheço as pessoas que estão aqui e eu sei que todas têm uma promessa de Deus nessa área. Mas sabe como que nós olhamos muitas vezes? Chega o relatório. E olha o que eles falam aqui no verso 31. Eu resumi tudo aqui. Eu vou começar a ler do 31. Eles dizem assim, porém os homens que com ele tinham subido com Josué e Calebe, aqui está antes falando de Josué e Calebe, não puderam subir contra aquele povo, porque dizem, não podemos subir. O relatório deles é, não podemos subir contra aquele povo, porque é povo mais forte do que nós. Ou seja, o que você tira aqui? Sentimento de fraqueza. Quando eu olho e falo assim, a Josi pode, porque ela é mais forte do que eu. Deixa ela aí. Não é? Quantas vezes nós fazemos isso? Desafio
para alguém fazer algo na obra de Deus, manda a Quênia. Quênia pode, mas mais forte que eu, sabe mais que eu. Uma pastora Cris, manda o bispo. Eu não. Né? Sentimos aquele sentimento de temos aquele sentimento de fraqueza. Aquela coisa, sempre, diariamente. Isso se chama falta de fé. Sabia? Falta de fé naquilo que Deus falou. Porque quem crê no que Deus falou, dá os passos. Ainda que não esteja vendo nada, dá os passos. Autocomiseração. Eles são mais fortes do que eu, sou um coitadinho. Sou fraco, né? Tão fraco. Não dou conta de nada. Eles são fortes, eu sou fraco. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra, que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos lá são homens grandes de estatura. Eles só viram o ponto negativo, mas não é isso que eu quero ver. A semana passada nós falamos sobre o que os nossos olhos veem fora. Hoje eu quero falar sobre como os nossos olhos nos veem. Olhem para nós. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos olhos deles. Olhe bem, queridos, nós precisamos perder a visão de gafanhoto. Diga para o seu irmão, você não é gafanhoto. Em você habita o poder dos poderes, o Deus Todo-Poderoso. Não importa a altura que você tenha, a estatura que você tenha, o peso que você tenha. O que importa é que em você habita o Deus que é vencedor, o poder dos poderes, o Deus que não mente, o Deus que te fez uma promessa e cumprirá. Josué e Calebe tiveram uma ação diferente. E eles disseram, eia, eram homens igual aos outros 10. Mesma estrutura, física, emocional, sujeita aos mesmos sentimentos, às mesmas coisas. Todo mundo sente medo, amém? Mas medo se enfrenta. Quando nós temos Deus, nós vencemos o medo, por causa daquele que habita em nós. Todo mundo, em alguma outra situação, se sente fraco. Mas eu quero dizer para você, queridos, há uma força sobrenatural em nós. E nós precisamos olhar para esta força que habita em nós. Quando nós olhamos mais para as nossas fraquezas, queridos, para as nossas debilidades, eu não consigo, eu não posso, nós estamos colocando Deus dentro de uma caixinha de fósforo, limitando o poder de Deus na nossa vida. É em tudo, em todas as áreas. Não posso mais com essa mulher, vou largar dela. Alô? Ficou doido? É o que o Léo falou aqui, você não pode com a sua, não vai poder com nenhuma mais. Entende? Não posso mais com esse ministério, estou cansado dele. Hello? Olha para aquele que habita dentro de você. Aquele que habita dentro de você é poderoso para levar você aos lugares que você nem imagina, para levar você ao lugar da promessa que Ele fez, para fazer você tomar posse daquilo que Ele te prometeu, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Converte essa visão de fraco, converte essa visão, querido, deixa Deus converter essa visão que você tem de você mesmo. E aí, assim como quem pensa mais de si, deixa um espírito maligno agir na sua vida, que é o espírito de crítica, quem se olha como superior, deixa o espírito de crítica agir na sua vida, quem se olha como inferior, deixa outro espírito maligno agir na sua vida. Sabe qual é?
Espírito de autocomiseração. Coitado de mim. Será que a Débora não está vendo? O que eu estou passando? Será que ela não tem pena de mim? Ah, meu Deus. Né? Espírito de autocomiseração é um espírito maligno, que não compactua com o Espírito de Deus. Você foi chamado para carregar dentro de você o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele te dá força. O Espírito de Deus, ele te dá ânimo. O Espírito de Deus, ele te impulsiona. O Espírito de Deus faz você chegar além. Davi, só esse, acabou. Não vou falar mais nada não. Davi, queridos, ele era só um pastorzinho de ovelha. Os irmãos dele, todos treinados para a guerra, em casa, sentavam ali ao redor da mesa com o pai, batiam papo, riam, brincavam, comiam junto. Ele estava lá, atrás da malhada, guardando ovelhas, cuidando ovelhas, durante a noite, durante o frio, durante o calor. Mas será que Davi ficava, coitado de mim? Eu acho que não. A Bíblia diz que Davi, enquanto estava ali, ele cantava louvores ao Senhor. Ele adorava o Deus Altíssimo. Ele compunha salmos ao Senhor. Ele adorava aquele que reina. Ele fazia o melhor que foi colocado na mão dele. Mas ele amava o Senhor, se entregava ao Senhor, deixava o Espírito de Deus encher ele de força para passar os dias de calor, para passar os dias de frio. E enquanto ele estava ali olhando para ele daquela forma, como filho de Deus, como um servo bom, como ele estava ali olhando para ele, dizendo, eu vou fazer o melhor. Sabe o que aconteceu? Enquanto isso, Deus olhava para ele e falava assim, eu vou fazer dele um guerreiro. Eu vou fazer dele o rei de Israel. Nunca foi treinado para a guerra. No entanto, nunca existiu um guerreiro como Davi em toda a história de Israel. Enquanto ele estava olhando para ele, vendo o Espírito de Deus que habita nele, e ele via, sabe por quê? Porque quando ele foi para matar aquele gigante, que o rei olhou para ele e desprezou, ele falou assim, teu servo matou um urso, um leão, ou seja, o que vai ser esse gigante? Ele não se via como um coitadinho, por estar atrás da malhada. Ele não se via como um coitadinho, por não estar na melhor escola, sendo preparado para ser um general de guerra. E, no entanto, ele foi. Ele não se via como um coitadinho. Sou só um pastor de ovelhas. Ele era o pastor de ovelhas, porque aquele era o momento dele pastorear aquelas ovelhas. Enquanto isso, Deus olhava para ele e falava, eu vou assentar ele no trono de Israel, porque eu estou preparando ele para isso. Olhe para você, querido, da forma como Deus olha. Deus olha para você. Ele te olhou no ventre materno. Ele viu a tua substância ainda informe. Ele projetou os teus dias. Ele fez um projeto para a sua vida. Olhe para esse projeto. Corra atrás dele. Corra. Corra, se entregue a ele. Essa é a forma que você vai ter de olhar para você, vendo o Espírito de Deus que habita em você. E não as suas fraquezas, não as suas debilidades. Fique de pé.